Senhor, eu quero colocar diante de Ti este aperto no coração, que possa ser uma palavra de conhecimento, que sim, por mais que possa ser óbvio, no nosso meio, em tantas pessoas, sempre terá uma outra pessoa, Deus, que está com o coração apertado, mas o Senhor também conhece o nosso coração, que nós não somos, nós não acostumamos fazer isso, mas Senhor, eu quero orar, Deus, de uma forma específica, por essa pessoa que hoje veio aqui com este coração, dessa forma, Pai, que o coração ansioso, o coração apertado, afirmando aquilo que a irmã Ana também já orou, mas Deus, eu também quero orar em cima disso, para que o Senhor, ó Deus, hoje venha trazer consolo, Senhor, o Senhor possa se revelar, Pai, de uma forma mais clara, trazendo essa proteção, essa clareza, Senhor, ó Deus, de que existe um Pai que cuida dos seus filhos, existe um Pai que está conosco, Senhor, e que este Pai, este manto de paternidade repouse sobre essas vidas, que este manto de paternidade produza, ó Deus, descanso, produza, Senhor, ó Deus, consolo, produza, Senhor, meu Deus, essa convicção de quem ela é no Senhor, filho de Deus, filha de Deus, amado de Deus, amada de Deus. Pai, o Senhor está aqui conosco, Pai, e queremos te louvar por isso, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor até permite, ó Deus, nós sofremos algumas coisas para que nós possamos amadurecer. Em tudo o Senhor está olhando, em tudo, como um Pai, o Senhor está conosco, em nome de Jesus. Então nos ensina a confiar em Ti nessa manhã, de todo o coração, não só de palavras, mas de todo o coração. Então que nessa manhã o Senhor nos leve em lugares mais profundos, em águas mais profundas, onde nós não temos mais o controle, mas sim o Senhor que estará nos conduzindo, Senhor, a cada momento. E nós confiamos em Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Chamar então aqui o Diácono Eduardo, Diácono Isaísa. Breves palavras, tá? Breves palavras. 5 minutinhos para vocês. Só compartilhar. Esses 6 meses eles foram também com algumas impressões no coração, né? Glória a Deus que durante todo esse tempo a gente não perdeu a conexão, né? E glória a Deus pela vida deles. Amém. A paz, igreja. Bom, nós estamos muito felizes de estar aqui novamente, né? E realmente não dá para falar em apenas poucos minutos o que aconteceu no Brasil. Mas algo que aconteceu hoje eu já vou querer liberar sobre você, porque tudo está acontecendo para que acontecesse isso, né? Quando eu estava vindo, eu estava com o coração muito apertado, desde que eu saí do Brasil, porque fazia muito tempo que eu não ia para o Brasil. E quando eu vi minha família lá, eu abracei eles, eu chorei muito e tal. E quando eu vim pra cá, eu tava com um sentimento muito ruim, porque eu tava deixando eles. E aí, tipo, desde que eu cheguei, a Isa sabe, eu saí de lá já, tipo, com a cara fechada, cheguei com a cara fechada. E só que quando eu tava no caminho pra cá, Deus me mandou na mente aquela passagem que quando Jesus está com várias pessoas ao redor dele, os pais, a mãe está chamando, os irmãos estão chamando, e aí Jesus olha para aquelas pessoas e fala: aqui está o meu pai, aqui está minha mãe, aqui estão meus irmãos. E eu ainda fiquei mais bravo a hora que veio essa passagem no meu coração, porque eu falei: ô Senhor, mas só que daí, quando o primeiro irmão me abraçou lá fora, eu recebi, sabe, como se fosse mesmo o abraço da minha família. E essa palavra veio como um rema no meu coração. Agora eu entendo realmente o que é o significado daquela passagem, quando Jesus fala: aqui está meu pai, aqui está minha mãe, aqui estão meus irmãos. Não é porque Jesus não ama os irmãos dele, não é que Jesus não amava ou ama a mãe dele. É que ele comparou quem estava próximo àquele que ele mais ama. Então eu não sei se você está com saudade dos seus familiares, talvez esteja, com certeza. Mas olhe para o seu lado, aí está o seu irmão, aí está sua mãe,
aí é uma pessoa que você pode abraçar. Amém. E mais uma coisa que aconteceu, é a última coisa, pastor, vai ser rápido. Irmãos, eu fiquei, assim que eu cheguei, praticamente, eu já recebi uma palavra que ia voltar. E por conta disso, eu fiquei meio chateado, que eu achei que dessa vez eu ia voltar de vez. E até janeiro, eu estava indo para a igreja, estava tudo certo, mas sabe quando não estava indo? Mas chegou janeiro, vixe, aconteceu um reboliço. E num dos últimos dias, que aconteceu muitas coisas em janeiro, mas eu vou cortar para, né, por causa do pastor palavra, sabe? Mas chegou um dia em que aconteceu tantas coisas e a gente foi fazer uma visita na casa da minha tia. E lá tinha assembleiano, tinha gente de outras denominações, tinha gente da congregação. Mas só que ali a gente estava unido como igreja, não estava unido como, sabe? Ah, você é da congregação, então não posso, tem que usar véu. Não, a gente estava como igreja naquele momento. E aconteceu algo muito especial, que a gente orou, eu estava de bermuda, e vocês sabem que congregação é bem complicado, porque tem que ter as vestes, eu estava de bermuda, camisa do Corinthians, todo mundo ali olhando para mim. Só que o irmão que mais, sabe, ajuntava todo mundo era o da congregação, que era o que eu tinha mais, sabe, ele não vai gostar de mim, ele, sabe, não vai querer nem escutar o que eu tenho para falar. E aí na oração ali a gente levantou e eles têm costume de dar a palavra para cada um. E aí Deus foi dando uma palavra para cada um, mas foi criando um ambiente profético ali. E Deus foi falando coisas assim assertivas na vida de cada um. Cada um que eu sabia que minha mãe estava passando, ela sabia o que eu estava passando. E quando foi falar com a minha mãe, uma irmã da Assembleia, ela acertou exatamente tudo aquilo que minha mãe estava falando. Quando a irmã olhou para mim e falou comigo, ela acertou exatamente o que eu estava passando. E aí Deus me usou também para falar com meu primo. E foi algo muito engraçado, porque eu não sou muito de falar. Vocês sabem, né? Quem é mais velho aqui. Mas só que naquele dia Deus me tomou e eu falei com ele. E, tipo, um frio na barriga, mas eu falando, eu falei, ele nem vai querer saber o que eu estou falando, porque ele é meu primo, ele me conhece. Ele vai achar que é qualquer, né? Mas só que não foi isso que aconteceu. Porque antes de eu falar com ele, ele tinha falado, ó, a mãe do Dudu já falou comigo, o padrasto do Eduardo já falou comigo, e Senhor, se é você mesmo que vai falar, usa a vida do meu primo para falar comigo. E quando ele falou isso, eu falei, meu Deus. E foi várias palavras, várias coisas. E aí, de noite, nesse mesmo dia, a gente foi para a igreja da minha mãe, e ali estava um pastor, e a gente começou a conversar. E ele estava muito aflito, porque ele estava passando por um momento difícil na igreja dele, que ele acredita muito no milagre dele, e pelo testemunho dele, ele já foi muito usado sobre milagres, mas algumas pessoas ele estava triste porque não acredita mais em milagre. Não acredita mais nas coisas de Deus. E naquele dia eu falei para ele, o milagre acontece onde existe um ambiente para gerar o milagre, onde existe um ambiente para profetizar, vai existir profecias. E uma coisa que Deus pediu para mim falar para a igreja quando eu vim para cá, é que nós temos que gerar esse ambiente. Não adianta se você está na sua célula, eu falei, não era uma igreja que eu estava. Era um ambiente onde tinha várias pessoas de cada denominação, mas Deus foi usando cada uma e foi sendo assertivo na vida das outras. Você na sua célula, você pode ser assertivo, mas você não pode se calar. Você tem que ter fé que quando vem algo na sua cabeça, algo na sua mente para falar sobre a vida de alguém, é um momento profético. Então eu acredito que não é uma palavra de exortação, é uma palavra de algo que eu vivi no Brasil e Deus pediu para me trazer para cá. Mas eu acredito que há tempo, últimos tempos, a igreja tem sim se esfriado, tem sim deixado um pouco de lado as questões dos milagres, das profecias, da palavra. E nós temos que entrar de novo nesse ambiente. Nós temos que gerar esses ambientes, porque se a gente não gerar um momento onde a gente possa liberar palavras na vida um dos outros, e eu não estou falando de um profeta específico, Deus quer usar todo mundo aqui. Mas você tem que crer e deixar ser usado. Amém, igreja? É isso que eu tenho para falar para vocês. Deixe Jesus usar a vida de vocês e crie um ambiente para isso. Na casa de vocês, com a sua família, nas células, com seus amigos, mas crie
porque a nossa igreja cada vez vai conseguir ficar mais unida, cada vez vai haver mais testemunhos para edificação. Amém? Aleluia. Só complementando o que ele falou, quando Deus aparece, Deus chama todos eles para subirem um monte. E aí eles falam, vai Moisés, vai você, porque a gente tem medo de morrer. Sabe, às vezes a gente está colocando essa carga nos pastores, nos presbíteros, nos obreiros, nos profetas da casa. E a gente está esperando que a palavra profética, a oração de cura, os milagres aconteçam por meio daquela pessoa. E a gente acaba colocando Deus numa caixinha. Não façam isso. O mesmo Espírito que se move em nós, se move em você. Talvez a gente precise de você orando por nós. Tenho certeza que os pastores muitas vezes contam com a oração de vocês. Às vezes um abraço seu faz diferença. Se permita ser usado pelo Espírito Santo. Sabe, a igreja é um membro. São vários membros que compõem um corpo. Só que se um corpo ele não estiver ajustado e não estiver conectado com o outro, ele vai estar debilitado. Ele não vai conseguir caminhar, ele não vai conseguir fazer as coisas direito. Experimenta andar com o seu pé quebrado. Você vê como que é. Então, não deixe de fazer a sua função dentro do corpo, porque todos nós sentimos. Às vezes você fala assim, eu não sou profeta, mas às vezes Deus vai te usar com uma palavra de sabedoria, uma palavra de discernimento naquele momento. E glória a Deus por isso. Permita-se ser usado. Nós queremos que cada um de vocês assuma a responsabilidade. E se houver alguma correção, o Eder falou assim, isso não é uma palavra de exortação, mas e se fosse? A Bíblia vai falar em Hebreus que o Senhor ama o Senhor corrige a quem é que Ele ama. E aquele a quem Ele considera filho. Então você é filho. Se Ele está te corrigindo é para te chamar para mais perto. Para que você tenha a capacidade de subir o mesmo monte que Moisés subia. Porque foi para isso que Jesus morreu. Para que você tivesse acesso ao Pai. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, abramos a nossa Bíblia lá na carta de 1 de Pedro, capítulo 5, verso 7. Foi o que a irmã Ana leu. Quero ler novamente com vocês. E a Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 5, verso 7, diz assim: lançai sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Lançai sobre ele toda a sua ansiedade, pois ele tem cuidado de nós. Observando muitos irmãos que a gente tem conversado durante esse ano, esse mês, especificamente, mês de janeiro que se passou, e muita coisa, a gente teve reuniões também com algumas pessoas, com obreiros, com alguns irmãos, e boa parte, se não for talvez quase a maioria, citaram de grandes lutas internas que eles estavam passando, grandes batalhas ao ponto de pensar em desistir, pensar em largar tudo, mas mal começou o ano e tantas outras coisas, dificuldades e atritos, situações que precisavam ser alinhadas. E aí com isso, eu tive uma percepção no coração, por isso que eu quero trazer essa mensagem para você, porque eu sinto como se fosse, sabe aquele mês que, é tanta luta, mas sendo que, sabe quando você vira o ano e você tem toda aquela expectativa de que esse ano esse ano 2025, eu vou fazer isso, eu fiz metas, eu vou ir para aquele lugar, eu vou realizar isso, eu vou me alimentar melhor, eu vou malhar, eu vou fazer tantas coisas, e eu vou porque eu consigo, porque eu posso, e eu, sabe? Você conhece alguém assim? Muitos, muitos de nós assim, nos encontramos nisso, e é muito importante, essa palavra também não é para que nós negligenciamos o nosso posicionamento, só que o que eu senti da parte de Deus, é Deus nos levando para esse lugar, onde havia tantos eus, que eu vou fazer, esse ano eu vou orar mais, eu vou fazer isso, eu vou jejuar, é tudo muito eu, e a gente sabe que não se trata do eu, se trata de alguém que é o grande eu sou, que é Jesus, amém? Se não for por Ele, nada que a gente possa fazer vai dar fruto,
mas com Ele sim nós podemos dar muitos frutos, né? Com Ele nós podemos todas as coisas, porque Ele nos fortalece. Então essa síndrome de super-herói, que eu vou fazer, esse ano eu vou fazer acontecer, com as teologias que a gente ouve, e tantas outras pregações, que te coloca lá para cima, porque você vai fazer, então eu posso, e glória a Deus, tem muitas coisas que te ajudam, né? Pode te dar certos resultados, mas muita coisa quando é na força do próprio braço, a gente sabe que uma hora a conta chega, e essas forças se acabam, e você acaba se cansando. Então eu sinto como se fosse o Deus com relação a muitas vidas, não especificamente aqueles que abriram o coração conosco, por favor, mas eu me refiro a mim, me refiro também a um contexto geral, como se fosse Deus puxando essa síndrome do super-herói. Opa, peraí, acho que não é tanto você não, você precisa de mim. Ou até mesmo se você está buscando a Deus, é graças à minha graça, é graças ao meu Espírito, né? A gente não pode fazer nada por nós, a não ser pelo poder de Deus, amém? E às vezes essa síndrome do super-herói, ela vem, sabe, aí então tá acontecendo isso, então eu vou fazer isso, eu vou resolver, e então agora eu que sou, né, a pessoa certa para isso. Então tudo a gente vai pegando muita responsabilidade, eu vou arrumar minha casa, não, agora eu vou resolver esse problema, não, agora eu vou fazer isso, e sabe, essa síndrome do super-herói, que eu sou o salvador, se eu não fizer, então a casa vai ficar ruim, né? Se eu não tomar esse posicionamento em casa, então a casa vai dar ruim. Então tudo é muito eu, e sabe, isso eu vejo que tem trazido esse esgotamento, né? Algumas pessoas até mesmo, estava conversando com o irmão também, ele contando que um pouco do testemunho dele, até em relação ao burnout, assim, que ele entrou, e ele estava compartilhando que ele entrou nesse lugar, ele estava numa linha muito fina, ao ponto já para ficar em depressão ali, mas Deus chamou a atenção dele, e uma das razões foi justamente essa síndrome de super-herói, porque ele pegava tudo para ele, porque se não fosse do jeito dele, talvez as coisas não funcionariam bem. Não havia aquela confiança de delegar para alguém, para que a pessoa faça, e talvez não vai ser do jeito dele 100%. Mas então ele acabava pegando tudo para ele, e com isso chegou o momento que ele entrou nesse burnout. Ele entrou nessa estafa. E a pergunta daí fica também para ele, que daí a gente estava conversando, né, essa semana. A confiança dele estava em quem? Será que estava em Deus? Ou estava nas obras dele, no poder dele, na sabedoria dele, né? Em tudo que ele sabe fazer. E quantas vezes a gente viu Deus puxando o tapetinho? Tem até um livro que chama Deus Estraga os Seus Sonhos, acho que é isso? Estragador de Sonhos. Que justamente Deus, o nosso Pai, ele acaba fazendo isso com muitos filhos, que está se achando muito aquele adolescente que já viveu de tudo, tem 14 anos, mas já viveu de tudo, sabe mais do que o pai que tem 40, de 50 anos, não sei se aconteceu isso com você, mas há essa realidade, essa síndrome, sabe, de que você acaba entrando nesse lugar que você sabe tudo, e não é dessa forma que Deus, ele deseja, amém? E até mesmo as orações, né, que a gente acaba fazendo, Senhor, abençoa, Senhor, os meus planos, abençoa o meu ano, porque eu vou fazer isso, eu quero fazer aquilo, e talvez você já ouviu falar um pregador falando, não é mais fácil a gente entrar nos planos de Deus, na vontade de Deus que já é abençoado, e parece que Deus é o nosso escravo, Ele que tem que nos seguir, Senhor, me segue, Senhor, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, o Senhor pode me seguir, o Senhor pode me abençoar, sendo que, será que a nossa oração não deveria ser, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça, né? Então eu quero te seguir, eu quero depender de Ti. Então eu vejo que nesse mês, um mês só de janeiro, muita coisa Deus permitiu para que a gente pudesse entender que é esse lugar que Deus quer que nós estejamos, um lugar de rendição ao Senhor, um lugar de confiar em Deus, não confiar no meu sentimento, não confiar na minha sabedoria, não confiar nas minhas habilidades, não confiar em tudo que talvez eu possa fazer com minhas mãos, mas confiar totalmente em Deus, amém? Glória a Deus. E eu vejo que em toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, nós vemos também um Deus querendo que o homem caminhasse junto com Ele. Não Deus caminhar junto com o homem, mas o homem pudesse seguir Ele.
A gente vê tantas histórias aqui onde Deus ele dá uma palavra e todos eles deveriam confiar nessa palavra que foi entregue e andar debaixo dessa palavra. Mas só que pela razão isso é muito difícil acontecer. O que as pessoas vão falar? Deus não falou, então apenas confia. Só vai, né? Tem aquela hashtag que fala só vai e confia. E a nossa razão, ela traz essa dificuldade, né, de poder literalmente confiar. Será que Deus, ele realmente vai poder restaurar minha vida? Será que realmente Deus pode usar minha vida, como foi falado, Edu e a Isa? Será que Deus ele pode restaurar realmente meu casamento? Será que Deus realmente pode restaurar a vida dos meus filhos? Será que Deus pode restaurar a minha casa? Porque está assim, 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 assado, é impossível acontecer. Será que Deus ele pode fazer outras coisas, sabe? E a gente começa a raciocinar, porque se eu obedecer essa voz, a conta não vai bater. Se eu obedecer essa voz, vai dar ruim. E é por isso que daí a gente acaba perdendo muitas experiências com Deus, amém? E eu sinto muito forte no meu coração que Deus, ele quer nos levar nesse lugar de confiar em Deus. E até é bonito cantar assim, canções que diz sobre isso, né? Que nem, eu amo aquela canção que fala, perdoa se eu desafinar aqui, gente. Confio em Deus, meu Salvador, que jamais falhou e nunca falhará. Confio em Deus, sabe? Uma música muito linda, sabe, que eu me deleito quando eu canto essa música, seja em japonês, seja em português, seja em inglês, sabe, não entendo inglês, mas aí entendendo dessas partes assim, você se deleita, é um louvor assim que você se entrega, sabe, e é muito bonito a gente cantar tudo isso, mas só que pra gente viver isso, cantando é uma coisa, mas sabe quando Deus, como aconteceu por muitas pessoas aqui, coloca num lugar de prova, que você ou confia, aí é difícil, irmãos. E eu sinto Deus nos levando muitas pessoas para esse lugar. É eu ou é você? É eu que estou à frente ou é as suas emoções ou é as suas vontades? Então Deus, ele está falando ao nosso coração, amém? Você recebe essa palavra? Amém? Então Deus está destronando nossos tronos, Deus está puxando o nosso tapete, porque ele quer nos ensinar a depender dele. Em Romanos 8,14, o ano só começou, né, irmãos? Só começou e ele está nos levando a esse lugar. Enquanto você abre em Romanos 8,14, eu achei muito interessante uma ilustração lá da cela do diácono Marcelo. Ele falou uma ilustração de um motorista. O motorista, ele seja no frio, seja no calor, esse motorista sempre andava de janela aberta. Sempre de janela aberta. E aí chegou um amigo que perguntou, você é estranho, no frio você tem ar-condicionado, por que você não liga ar-condicionado? No calor também, você sofre esse calor aí, incômodo, né? Mas por que você permanece sempre com a janela aberta? E aí foi quando daí a moral da história é que ele disse, o desconforto me deixa atento. O desconforto não é assim? Você está lá dirigindo, você está ficando com sono, você abre aquela janela, né? Para entrar aquele vento gelado, para você entrar num lugar de desconforto para te manter atento. E eu vejo também que dessa forma, essa mesma ilustração, ela toca muito nas nossas realidades. Esses desconfortos que Deus tem permitido já no início do ano, no nosso coração, é para nos manter atento àquilo que Ele quer falar. Ele nos leva e nos permite esses lugares então de desconforto para que a gente possa realmente nos prostrar diante dele. E de fato, irmãos, às vezes Deus permite situações que te faz se ajoelhar, se prostrar, chorar, clamar. E em tudo isso, irmãos, às vezes a gente pensa, por que Deus? Mas sabe, é nesse momento que Deus revela para você, Deus traz, você tem uma experiência com Deus e você aprende a confiar. Amém? Então Deus ele faz isso. E Deus, em todo o plano de Deus, sempre foi isso. É nós seguimos Ele e não Ele nos seguir, ok? Romanos 8,14 diz assim, ó, pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus.
aqui eu quero falar duas coisas aqui nessa passagem, aqui nesse versículo. Porque a palavra guiados, né, é a palavra grega ago. É uma palavra muito linda, que ela nos dá uma ideia de conduzir segurando com as mãos, levando deste modo ao destino final, ou também seguir acompanhando até um lugar. Então, é isso que Deus, Ele quer por meio do Espírito, é tomar na nossa mão e andar com Ele, sabe? A gente não está sozinho, nós estamos com Deus. Essa é a vontade de Deus, que Ele quer transmitir também para que nós possamos, sabe, ser conduzidos com Ele. E é bem legal, assim, essa analogia entre pai e filho também, porque aqui fala, estes são filhos de Deus. Um filho de Deus é aquele que tem um pai. E esse pai é o nosso Deus, e nós podemos confiar nesse pai, amém? Nós, como filho de Deus, nós podemos confiar. E acontece que ontem eu fui patinar, minhas pernas estão acabadas hoje, tá? Se tivesse aquele louvor para pular, eu acho que eu não iria pular, tá? Mas foi maravilhoso, eu levei minha filha do coração para poder patinar, e ela não sabe patinar, então ela ficou toda assim, sabe? Então, coração de pai, confia, eu estou aqui atrás. E aí, acontece que ela não estava confiando, mas me dá uma raiva às vezes, sabe? Eu estou aqui, gente, eu não estou me achando, mas eu sei patinar, tá? Eu gosto de patinar, sabe? Só não dou aquela rodopiada assim, mas ando bem, tá? O Elton foi lá comigo, né? Ele sabe que a gente estava ali. Mas, já tem experiência, eu sei, confia, pega, faz assim, ou eu estou aqui atrás. E sabe, me dava aquela indignação, como? Meu Deus, né? Mas graças a Deus, chegou o momento, por insistência, ela confiou, né? Então, ela foi indo sozinha e papai só estava aqui atrás, só aqui atrás. Vai, go, icô, gambarê, né? E deu certo, sabe? E é tão gostoso que Deus, Ele ministra muito no nosso coração, porque Deus também, da mesma forma, Ele faz conosco, sabe? A gente tá ali, papai tá aqui, tá aqui, só confia, vai, eu tô com você, e a gente ainda faz questão de querer andar com as nossas próprias pernas, de não entender, de não buscar Ele, de não ouvir os conselhos dEle, sabe? E aqui, a gente vê, aqueles são guiados, aqueles que pegam na mão do Espírito Santo, e são guiados pelo Pai, esses são filhos de Deus, e é isso que Deus, Ele quer fazer, e eu vejo que isso, cada vez mais, uma palavra que um irmão entregou para nós, acho que foi uns 7 anos atrás, se eu não me engano, né, o Gabriel, ele, no momento assim, onde a gente tinha tudo sobre controles, assim, tudo e tal, né, ele falou que Deus estaria nos levando como se fosse um cavalo sem sela, né, só senta e vai, né, só confia e vai. Então, dessa forma, eu vejo que Deus tem nos ensinado muito, sabe, a confiar em Deus. A gente não, sabe quando você perde o controle? Porque o ser humano, ele gosta muito do controle, sim ou não? Gosta de estar no controle, gosta de saber onde está, onde vai chegar, o que está acontecendo e tudo. E quando foge do controle, é nesse lugar que Deus, Ele quer nos levar, numa dependência dEle. E às vezes Deus vai permitir situações, né, para que a gente aprenda. Então, aprenda rápido. Se Deus já está fazendo isso, aprenda rápido a confiar. Amém? Você pode falar para a pessoa do seu lado, só confia. Confia. Em Deus, tá? Em Deus. Amém? Só confia. Por isso que eu estou compartilhando com vocês. Hoje é mais um compartilhar de um coração. A gente vê, por exemplo, Abraão, que simplesmente ouviu: sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Como explicar isso para os seus familiares? Como explicar isso pela razão? Não se explica, só vai, só obedece, né? E a gente vê Elias também, que eu notei aqui, ou José também, que teve sonhos, mas Elias também, que recebeu uma ordem de Deus para ir até um ribeiro para ser alimentado por corvos. Como assim por corvos? Misericórdia. E aí, como obedecer, entender, explicar essa direção de Deus? Então, para Elias, novamente, só confia, só vai, confia em mim. E o que Deus fez? Deus sempre foi fiel a toda palavra que Ele disse, amém?
toda a profecia, toda a palavra que ele disse se cumpriu. Amém? Tudo. Né? A gente vê quantos homens de Deus que obedeceram ao Senhor. Um deles também que eu quero ler com vocês é o apóstolo Paulo. Filipenses capítulo 4, versículo 10 até o 13, que também essa dependência de Deus, ela na verdade, ao mesmo tempo que para o homem, para a alma, para o ser humano é ruim, mas é muito prazerosa em Deus, porque você sabe que existe alguém que está à frente. E Paulo entendeu, quando ele disse isso: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora mais uma vez renovaste ao meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos falta oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente. Repita assim comigo: aprendi a viver contente. Amém. Em toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Havia uma confiança em Paulo, que era na escassez, tudo posso naquele que me fortalece. Mas também na abundância, tudo posso naquele que me fortalece. Então em momentos difíceis, de privações, tudo posso naquele que me fortalece. Havia uma confiança em Paulo, que você vê que nada abalava ele, ao ponto que poderia estar em perseguição, nada abalava ele, porque ele servia um Pai, um Deus que estava com ele. E será que é por isso que ele recebeu tantas revelações de Deus, tantas experiências com Deus? Porque foi um homem que confiava em Deus, foi um homem que literalmente entendeu que tudo aquilo que ele conquistou antes de Cristo, ele considerou como um lixo, como esterco, para poder conhecer a Cristo. Ele se despiu de tudo aquilo que ele pudesse se orgulhar e falar: não, eu sou fariseu, não, eu sou da descendência, não, eu tenho a formação, eu fui educado ali por Gamaliel, não, eu fui e eu sou. E o que ele fala? Eu considero tudo isso como esterco, como lixo. Então você vê que a minha confiança não está em nada disso. Não está no meu histórico, não está no meu Nihongo, não está na minha formação, não está, no meu conhecimento, está em Deus. Porque vamos falar a verdade, irmãos, as notícias do mundo hoje em dia, você vê que eu acompanhei, eu fiquei até, como assim? Parecia até cena de filme, lá em Los Angeles, que teve aquele incêndio, queimou quase a cidade toda, parecia um caos literal, assim, e como isso, do nada, muitas vidas perderam tudo, assim. A gente em 2011 teve a situação do tsunami aqui também. A gente vê às vezes apenas um discurso de um presidente já muda tudo no mundo que possa acontecer. Uma guerra em um certo país afeta todo o globo também, tudo, até nós aqui do Japão, A gente vê como é que fala? Aquele DIP, não sei o que, da China, que foi lançado e aí despencou as ações de não sei aonde. Então você vê que onde está a nossa confiança? A gente pode confiar nessas coisas? Tudo bem, você pode investir, eu acho que é bíblico a parte de administração, a parte de investimentos, de você fazer a sua parte, mas a nossa confiança não pode estar nisso, porque tudo isso, uma hora Deus puxa o tapete e Deus conhece o coração de cada um de nós. E por favor, irmãos, não receba como uma ameaça, de forma alguma. Não é a gente ir a Deus com medo, porque Deus, Ele não quer que a gente vá com Ele por medo. Deus quer que nós possamos ir a Ele, porque simplesmente nós o amamos e confiamos nele. Amém? Então, outras passagens como Abacuque 3, 17 e 19, que ele também fala: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto da vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia... Como que um homem declara coisas desse sentido? Eu, todavia, me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação, porque o Senhor Deus é minha fortaleza. Amém?
Que fé é essa, que confiança é essa que homens de Deus desfrutaram? E se eles passaram por isso, e nós às vezes nós falamos, nossa, que lindo, eu quero também isso. Tá, e se você fez essa oração, é claro que Deus vai te permitir a entrar em lugares onde só é Deus. Mas glória a Deus que nesse lugar, a Bíblia também fala, Ele jamais nos desamparará, Ele jamais nos deixará. Deus, Ele é fiel. Existe esse lugar em Deus, amém? Salmo 127, também verso 1, que diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, irmãos, tantas passagens aqui, tudo falando, se o Senhor não for o Deus da nossa vida, se o Senhor não for aquele que é o nosso refúgio, se o Senhor não for essa pessoa que nós confiamos nele, uma hora a casa vai cair. Então eu vejo que nesse primeiro mês que passou, Deus já está nos levando nesse lugar, amém? O Edu também comentou acerca, tem um aperto no coração, deixando familiares, pessoas lá no Brasil, pessoas queridas e amadas, mas nossa confiança está em quem também? Nossa confiança, amamos sim os nossos pais, amamos nossos familiares, nossos amigos, mas a nossa confiança precisa estar em Deus e não em pessoas. As pessoas sim, nós precisamos amar as pessoas, mas a nossa confiança plena não deve estar em pessoas, tá? Mas sim em Deus. Ou talvez a gente se baseia muito, porque agora eu estou num projeto fitness, e eu estou com saúde, e agora eu estou bem fisicamente, e você confia, que agora eu estou bem, e nada vai acontecer, mas e quando de repente vem um diagnóstico, sabe? Quando de repente acontece algo, sabe? E tudo isso Deus, Ele nos permite passar, para que a gente entenda novamente. É claro que toda a sua soberania, tem coisas que a gente não tem respostas, mas o que Deus Ele quer fazer em tudo que Ele faz, é para que a gente dependa dEle, amém? Para que a gente adore a Ele, ou até mesmo bens materiais, onde a gente, bens ou status, ou até mesmo riquezas também, tudo isso a gente vê que pode tomar o lugar de Deus. E tudo isso, irmãos, eu notei aqui, que talvez, se você perder, talvez essa pessoa que você tanto ama, você vai deixar de ser o que você é em Deus. Se você perder talvez a sua saúde, você vai continuar confiando em Deus. Se você perder talvez bens, você vai continuar confiando em Deus. Se você perder o seu status, você continuará confiando em Deus. Porque se essas coisas ou riquezas, você perder riquezas, você continuará confiando em Deus? Porque todas essas coisas eu analisei, são situações que parece que pode tomar o lugar de Deus, porque Deus não é aquele que nos dá uma identidade, você é filho de Deus. Deus não é aquela pessoa que fala assim, eu estou te protegendo, eu sou o teu escudo. Deus é aquele que quer ser o nosso escudo, a nossa proteção. Deus também Ele nos dá poder, sabe? Não, eu estou contigo, Então a gente vê que Deus, Ele traz tantos sentimentos no nosso coração quando nós estamos com Ele, mas também essas coisas trazem também os mesmos sentimentos. Por exemplo, tem pessoas que por andar com algumas pessoas, a sua identidade muda, ela se acha mais importante. Agora, se eu ando com uma outra pessoa, então eu não sou tão importante assim, Ou tem pessoas que, talvez por ter um bem, ter um carro, ter uma casa ou algo, a sua identidade, ela se sente melhor. Agora, por ela não ter talvez aquele carro dos sonhos, ela se sente inferior. Será que esse tipo de situação não está sendo um Deus então na sua vida, uma confiança, sua confiança, o seu descanso, não está sendo essas coisas? Porque é o Deus que Ele libera, Ele nos dá tudo isso, identidade, propósito, destino, segurança, poder, proteção. Deus, Ele faz tudo isso conosco. É esse lugar que Ele quer nos levar, amém? Glória a Deus. Então nós precisamos confiar. Provérbios 3, 5, 6 diz assim, confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos
e Ele endireitará as suas veredas. Amém? Deus, Ele quer nos levar nesse lugar, e eu vejo que a gente crê no sobrenatural de Deus nesse ano, nós cremos em vidas se arrependendo, Deus usando as nossas vidas, e sabe, Deus, Ele quer usar nossos lábios, sim, Deus quer usar a gente para profetizar, sim, mas Deus quer usar principalmente a nossa vida por completo, é a nossa família, é o nosso testemunho, sabe, de confiar em Deus, sabe, eu acredito que tem muitas vidas que marcaram você pelo exemplo que ela passa, pelo exemplo que por mais que é tão difícil aquilo que ela passa, a gente vê o que? É uma fé, ela confia em Deus. Esse tipo de pessoa não são pessoas que ficam falando, mas pessoas que vivem, pessoas que descansam, pessoas que confiam na palavra de Deus. Essas pessoas que fazem diferença, porque falar na internet tem muitas pessoas que falam, mas no momento difícil, é nesse momento que se revela aquilo que realmente está no nosso coração, se de fato a gente confia em Deus ou não. E Deus, Ele quer nos levar nesse lugar de confiar nele, amém? Que uma das formas, uma das chaves, que eu tenho recebido algumas mensagens também de algumas pessoas, que têm falado que o louvor e a adoração é uma das chaves poderosas para trazer muita luz e clareza. E nesse sentido, o que Deus trouxe também no meu coração, que a adoração vai ser uma das chaves para que a gente permaneça nesse lugar. Porque a adoração é um lugar que você não diz apenas palavras, mas é um lugar onde você, de fato, a palavra adoração, ela tem vários significados também, um deles é se prostrar. E quando a gente se prostra, o que nós estamos querendo dizer para a nossa alma, para o nosso próprio eu? Eu não sou Deus. Quando a gente se prostra e se ajoelha, é um ato do quê? De humilhação. Onde eu estou ali me rendendo, falando, eu me rendo, porque eu não sou Deus. E eu confio no Senhor. Amém? Então eu vejo que a adoração é o que daí eu queria convidar o grupo de louvor. A gente vai tirar um momento de adoração, para que você possa, por meio da adoração, por meio desse ambiente de adoração, onde não se limita apenas aos domingos aqui, mas na sua casa, é necessário ter esse tempo de adoração, onde na adoração estou falando que eu não sou Deus, mas na adoração, aquela semente de independência que tem no homem, desde lá do Gênesis em Adão, quer viver independente de Deus? Não, a adoração, essa semente é quebrada de independência, ao ponto de se render e falar, Senhor, eu confio no Senhor, eu confio em Ti. Então eu sei que cada um de nós temos passado por experiências diferentes, mas em todas elas vai convergir em uma pessoa, Deus. Todas elas vai voltar para uma pessoa, Jesus. É nesse lugar que a gente precisa estar sempre, e nós não podemos sair desse lugar, amém? Então eu queria que você que puder, se colocar em pé. Se você quiser vir aqui à frente, se prostrar, você também pode fazer isso. Mas eu queria que nós pudéssemos viver aquilo que nós lemos no início. Lançai sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de vós, Ele é o nosso Pai. Talvez as coisas não deram muito certo nesse mês de janeiro. Os nossos planos foram todos frustrados. Hoje pela manhã estava tudo certo aqui, ela estava toda arrumadinha para vir no culto, com toda a minha família aqui. Ela ficou ruim, irmãos. Não conseguiu vir de saúde. Deu uma tontura nela, tudo, ela não conseguiu vir. Então Deus, sabe, quando frustra os planos, e a gente não entende algumas coisas, mas em tudo, Senhor, eu confio em Ti. Eu confio que o Senhor vai curar minha esposa também. Eu confio que essa pressão de atmosfera, tudo isso, essa fase que também a gente está passando de ajustes com a filha adotiva em casa, tantas coisas acontecendo na igreja também. Senhor, eu confio em Ti. Amém. Então vamos adorar.